Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de confiabilidade de sistemas elétricos de potência. Estamos falando sobre modelo e análise de sistemas, né? E hoje vamos falar aqui sobre conjunto de mínimos cortes. Conjunto de mínimos cortes consiste em uma técnica para a solução de problemas mais complexos, né? Na aula passada vimos o condicional e agora esse aqui. E a vantagem dele é dele ser facilmente programável. Então, dá para se inserir uma rotina no computador para a solução de sistemas. Outra vantagem é ele estar diretamente relacionado com os modos de falha do sistema. Então, isso é uma vantagem também na utilização dele, tá certo? Então, direcionado com os modos de falha do sistema. E aí vamos então a algumas definições aqui relacionadas aos conjuntos de mínimos cortes. Primeira coisa é definir o que seria um conjunto de corte. A ideia de conjunto de corte, né? Ele nada mais é do que um conjunto de componentes, um conjunto de componentes do sistema. Componentes estes que quando falham, né, causam falha do sistema. Então, um conjunto de corte é um conjunto de componentes do sistema, os quais, quando falham, causam a falha do sistema. Causam a falha do sistema. Tá certo? Tá. Aí, a partir do que é um conjunto de corte, agora a gente vai definir o que seria um conjunto de mínimos cortes. Um conjunto mínimo, né? Essa ideia do mínimo aqui estaria relacionada ao menor quantidade de componentes que, quando falham, causam falha do sistema. Então, seria um conjunto de componentes de um sistema, os quais, deixa eu apagar aqui só para corrigir esse 1 aqui, ficou um perninha a mais. E um sistema os quais, quando falham, causam a falha do sistema. Qual que é a diferença agora? A diferença agora é que causam a falha do sistema. A diferença agora vai ser que se qualquer mas quando qualquer dos componentes aqui desse conjunto não falhar, o sistema não falha. Então basta pelo menos um dos componentes aqui estar funcionando para o sistema funcionar. Então, causa uma falha do sistema é quando qualquer componente do conjunto não falha, o sistema não falha. Certo? Então esse é um conjunto de mínimos cortes. Tá, então eu copiei aqui o conjunto de mínimos cortes, peguei uma lousa nova aqui e vamos pensar o seguinte, ó. Eu preciso que todos os componentes de um conjunto de mínimos cortes, todos os componentes do conjunto, eles precisam falhar para que o sistema falhe. Para o sistema falhar. Então, se um funcionar, o sistema vai funcionar. Interessante, né? Isso mostra aqui uma ideia de que esses conjuntos, né, um conjunto de mínimo corte, ele nos leva e nos induz a uma ideia de sistema em paralelo, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu vou considerar aquele exemplo lá que a gente usou na probabilidade condicional, né, composto aqui por
por 5 componentes, o A, o B, o C, aqui o componente D, e ele fecha transversalmente aqui um componente E, tá certo? E vamos pensar o que seria um conjuntos de mínimos cortes para esse aqui. Eu vou escrever e a gente vai falando, ó. Vou definir aqui os conjuntos de mínimos cortes aqui, e a gente vai. Então eu preciso que pelo menos um funcione, né? Olha só, o A e o B aqui, ó. Se os dois falharem, o sistema falha. Olha só. Então eu vou chamar esse conjunto de C1. Estou em expansão visual, tá? Da mesma forma, o C e o D aqui, ó. Conjunto C e D vai ser um conjunto C2. Se os dois falharem, o sistema falha. Ó, na diagonal aqui o A, o E e o D também formam um conjunto, o A, o E e o D. E vai ser o meu C3 aqui, e da mesma forma o B, o E e o C. Tá certo? Se qualquer um deles falhar, se eu preciso que todos falhem para que o sistema falhe. E esses caras aqui, como eu estava falando, ó, eu preciso que pelo menos um deles funcione para o sistema funcionar, então a gente é induzido a uma conexão em paralela dos componentes do conjunto de mínimos cortes. Agora, por outro lado, olha só essa ideia. A falha de qualquer um dos conjuntos de mínimos cortes, se todos os componentes de um dos conjuntos falhar, meu sistema vai falhar. Então, ó, a falha de qualquer dos conjuntos causa a falha do sistema. E isso nos leva a imaginar uma conexão dos conjuntos em série. Tá certo? Então eu tenho os componentes do conjunto com a ideia de conexão em paralela e os conjuntos com conexão em série. Então a gente pega os conjuntos na conexão em série, vou desenhar aqui assim, vou mudar de cor aqui e desenhar aqui assim. Então eu teria aqui o conjunto C1 em série com o conjunto C2, em série com o conjunto C3, para esse exemplo, né? E que é em série com o conjunto C4. Se qualquer um deles falhar, o sistema falha. Agora, os conjuntos, né, são compostos por componentes, a ideia é em paralelo aqui. Ó. Então, conjunto 1, A e B, em paralelo. Conjunto 2, elementos C e D, ó. Vou conectar aqui os componentes C aqui em cima e o D aqui embaixo. Opa. Então, o componente D aqui também paralelo. Vamos lá para o conjunto 3, componentes A, E e D. Vou colocar os três em paralelo aqui. Corrigir. Conjunto E aqui o componente D. Os três em paralelo. De forma similar, agora eu desenho aqui o conjunto 4 composto pelos componentes B, E e C. Tá certo? Então eu tenho aqui uma ideia de conexão dos meus conjuntos de mínimos cortes. Então eu transformo a ideia do sistema ali em um sistema simplificado, com os conjuntos aqui em série e os componentes dos conjuntos em paralelo. Simples, né? Ó, eu copiei aqui, só que a gente tem que pensar numa ideia, numa coisa que está acontecendo. Eu tenho elementos, por exemplo, no conjunto 1, eu tenho um elemento A e lá no conjunto 3 também eu tenho um elemento A. Tenho um elemento B no conjunto 1 e lá no conjunto 4 também eu tenho o componente B. Então eu tenho componentes que aparecem em mais de um conjunto. E eu preciso, na verdade, se eu contabilizo simplesmente os conjuntos, eu corro um risco, um erro aqui, né? Eu cometo um erro. E aí como proceder? A ideia aqui é a gente calcular a probabilidade do que seria a união dos conjuntos em função
repetições, né? Igual eu estou mostrando aqui. Então, a ideia do que seria a falha do meu sistema, né? Eu preciso que aconteça a falha, a probabilidade de falha do conjunto 1, união com o conjunto 2, união com o conjunto 3, união com o conjunto 4. Tá certo? Então, o que seria a probabilidade de falha do meu sistema, né? O QS? Acho que vai ser melhor desenhar aqui para a gente ter uma ideia, né? Um pouco mais completa. Então, eu vou fazer aqui o meu espaço de possibilidades, né? E dentro do meu espaço de possibilidades aqui, no caso, possibilidades de falha, eu tenho ali uma probabilidade relacionada ao conjunto 1. Eu teria aqui uma outra área que seria a probabilidade relacionada ao conjunto 2, e elas podem interagir, né? Não necessariamente é assim, mas é um desenho bem genérico. Uma outra área para o conjunto 3 e, por fim, uma outra área para o conjunto 4. Então, a minha ideia é calcular o que seria a união, né? Então, eu teria que extrair ali repetições. Então, a primeira coisa, eu vou fazer a área 1, a probabilidade de C1, mais a probabilidade de C2, mais a probabilidade de C3, mais a probabilidade de C4. Percebam que aqui eu estou somando ali o que seriam as interseções. Então, a primeira coisa, eu vou extrair as interseções 2 a 2. Então, eu subtraio ali, ó, menos probabilidade de C1 interseção C2, por exemplo, e vou extrair todas as interseções, tá? Menos probabilidade de C1 interseção C3, menos probabilidade de C1 interseção C4, vai ser menos a probabilidade de C2 interseção C3, menos a probabilidade de C2 interseção C4 e menos a probabilidade de C3 interseção C4. Isso aí, tá certo? Só que quando eu subtraio as interseções 2 a 2, eu subtraio todas as interseções 3 a 3 também. E aí eu fico, na verdade, eu subtraio da área do PC1 lá, do PC2, do PC3, C4. Então eu vou somar novamente as interseções 3 a 3, que elas foram retiradas. E eu vou fazer isso, depois eu vou ter que subtrair a interseção de todos os 4 ali juntos, entendeu? Então eu vou fazendo isso até compor todas as possibilidades. Percebam que não é um processo tão simples, né? Então faço aqui, para esse aqui que consiste somente em 4 conjuntos de mínimos cortes, na mão é um processo moroso. Então estou somando aqui as interseções 3 a 3, C1, C2, C3, C1, C2, C4, C1, C3, C4, agora C2, C3, C4. Então tirei as interseções 3 a 3. Agora eu vou ter que ali, ó, somar a interseção, subtrair a interseção de todos os 4, menos P, C1, interseção C2, interseção C3, interseção C4. Subtrai de todos. Tá certo? Então essa é a linha da ideia aqui de eu contabilizar a probabilidade relacionada a mínimos cortes, né? Conjuntos de mínimos cortes. O próximo passo aqui, vou delimitar aqui, né? É fazer a análise ali, o que seria o PC1, o que seria o PC2, C3, C4, de todos eles, né? Então, o PC1 eu estou ali com o A e o B em paralelo, né? Então, eu vou ter basicamente o QA vezes o QB. O PC2 vai ser lá o QC vezes o QD. Então, o PC2 vai ser igual a QC vezes QD, QC, QD. O PC3 vai ser lá, A, E e D, QA, QA, QE e QD, QD e QE, tá certo? O PC4 vai ser lá QB, QC,
e QE. Beleza. Agora, o que seria o PC1 interseção C2? Eu estou contabilizando ali os modos de falha do 1 e do 2. Então, PC1 interseção C2 vai ser igual QA, QB, PC1 vezes PC2 aqui, né? Porque eles são independentes. Então, eu tenho a probabilidade de um dada a ocorrência do outro é 1 vezes o outro. Só que quando eu tiver o caso ali que tenha itens em dois conjuntos, né? Então eu vou contabilizar apenas um, porque a probabilidade de ocorrência de um dado a ocorrência do outro eu já computei uma vez. Então do C1, C2 basicamente é QA, QB, QC, QD. Agora do C1, C3. O C1, C3, olha lá, o QA acontece duas vezes, mas a ocorrência de um dado a ocorrência do outro, o QA já aconteceu, eu preciso ocorrer só os outros dois itens, né? Então, do Q1 interseção C3, PC1 interseção C3 vira QA, QB, QD, QE. Tá certo? QA eu computo uma vez só. C1 interseção C4, olha lá, o C1 com C4 vai ser QA, QB do C1 e QC, QE do C4. O QB já foi contabilizado lá no C1, dada a ocorrência do C1 lá, do C2 basta o QC e o QE, tá certo? PC2 interseção C3 agora, C2 com C3 vira QC, QD, QA, então vira QA, QC, QD, QE, QE, é isso aí. E agora PC2 interseção C4, C2 interseção C4 vai ficar QB, QC, QD, QE. Muito bem. E agora PC3 interseção C4, aí vai ficar QA, QB, QC, QD e QE. Ficou todos os componentes. E se a gente for observar, para todos os demais, desculpa, as demais interseções, né, elas já vão contabilizar todos os componentes também. Então, as demais interseções serão iguais a QA, QB, QC, QD e QE. Isso vai valer para as interseções 2A2, 3A3 e com os 4 conjuntos de mínimos cortes ali. Tá certo? Bem, agora de posse dessas probabilidades, eu vou substituir na fórmula do QS aqui em cima. Então eu vou mudar a página aqui, ó, e vou escrever então QS. QS é a probabilidade de C1, né? C1 é o QA vezes... Opa, deixa eu corrigir isso aqui. QA vezes QB. Mais a probabilidade de C2. C2 é o QC vezes QD. Tá difícil. Do C3, deixa eu voltar aqui. Do C3 é dos componentes do C2 aqui. Do C3, olha lá, QA, QD e QE. Então, desculpa essa bagunça aqui, mas a lousa de baixo está ali ainda, ó, QA, QD e QE. Essa de cima é só eu desabilitar ela que ela vai sumir aqui. Agora o PC4, ó, QA, QC, QE, mais QA, QC, desculpa, QB, QC e QE. Agora menos, né, na verdade, é menos. Deixa eu corrigir isso aqui. É menos a interseção de C1 com C2. C1 com C2, olha lá, ó, é QA, QB, QC, QD. Então é QA, deixa eu tirar o de cima aqui, ó, QA vezes QB vezes QC vezes QD. Tá certo? Agora eu vou tirar menos a interseção do C1, C3. Quer ver, olha lá, ó, interseção do
C1 com C3. C1 com C3, QA, QB, QD, QE. QA, QB, QD, QE. Então, menos QA, QB, QD e QE. E assim eu vou fazendo para todos, tá? Então, do C1, C4 agora, esse eu já fiz, então do C1, C3 é esse, e agora do C1, C4, esse aqui, QA, QB, QC, então vai ser aqui, ó, do C1, C4, QA, QB, QC e QE. E agora menos do C2, C4. C2, C4, QA, QC, QD, QE. QA, QC, QD, QE. Menos C3, C4. C3, C4, QB, QC, QD, QE. Não, C3, C4 de todos aqui, né? Não, C2, C4, C2, C4 agora, desculpa. 1, 2, 3, 4. Você vê que tem que prestar muita atenção aqui para não errar, né? Então fica QB, QC, QD, QE. E agora, por fim, que seria o do 3 com 4, né? Já vou escrever aqui que vai ficar mais 2, QA, QB, QC, QD e QE. Por quê? Porque todos os demais envolvem um 5, né? Então eu tenho ali um negativo, tenho que é esse cara aqui, como todos eles são iguais, né? Então um negativo, eu tenho 1, 2, 3, 4 que são positivos, e tem um último ali que é negativo também. Então ficou 4 menos 2, ficou mais 2, QA, QB, QC, QD, QE. Tá certo? E se a gente for considerar aqui os QIs ali igual a um Q, que todos eles são iguais, e de A até E, né, por exemplo, a minha fórmula do QS fica o quê? 2Q ao quadrado, mais 2Q ao cubo, menos 5Q à quarta, mais 2Q à quinta. Igual que a mesma resposta que a gente obteve lá usando o método condicional, né? O mesmo exercício. Se a gente for considerar aqui o R igual a 0,99, né? O que implica o Q igual a 0,01, 1 menos 0,99, a gente vai obter aqui que o QS vai dar igual a 0,0020195, que é exatamente o mesmo resultado que a gente obteve anteriormente com o método condicional, tá? E o RS aqui 0,999,79805, tá certo? Então essa é a resposta. Muito bem. E por que esse aqui? Muito bem, pessoal. Essas são as respostas obtidas aí. Viu que não é um processo tão fácil, né? Hoje nós vimos aí, então, um exercício aí, na verdade, os conceitos voltados para os conjuntos de mínimos cortes. E na próxima aula eu vou falar um pouco mais ainda sobre mínimos cortes, ok? Até a próxima.